Muitas vezes, quando pensamos na velhice, imaginamos uma pessoa cansada, sem energia e sem a capacidade de realizar as coisas que amam. Mas, o que acontece quando a idade avançada se transforma em uma idade de ouro? Quando os anos de experiência e sabedoria não apenas são uma vantagem, mas também um ativo que nos permite viver uma vida plena e feliz. É claro que há muitas pessoas que enfrentam desafios com a idade, como doenças crônicas, perda de memória e dificuldades físicas. Mas, o que se esconde por trás desses desafios? E mais importante, é possível viver uma vida saudável e ativa, mesmo aos 70 anos ou mais? Imagina uma pessoa que, apesar de ter mais de 70 anos, ainda mantém a energia e a disposição para enfrentar os desafios do dia a dia. Alguém que se sente vibrante e conectado com o mundo ao seu redor. Essa pessoa é um exemplo de como a velhice pode ser uma idade de ouro, uma época em que a experiência e a sabedoria se combinam com a energia e a paixão para criar uma vida plena e significativa. Mas como é possível alcançar esse estado de bem-estar? O que é que essa pessoa está fazendo de diferente? A resposta é simples. Ela está cuidando de sua saúde de forma holística. Ela entende que a saúde não é apenas a ausência de doenças, mas sim uma combinação de fatores que incluem a alimentação, o exercício, a mente e o espírito. E é exatamente isso que vamos explorar nesse percurso. Como cuidar de nossa saúde de forma holística, mesmo aos 70 anos ou mais. Vamos mergulhar na ciência por trás de uma vida saudável e ativa, e vamos descobrir os segredos para manter a energia e a paixão à medida que envelhecemos. Vamos aprender a aproveitar a idade de ouro e a dar um novo início à vida, livre e forte. Estamos prontos para começar essa jornada? Agora, você pode estar se perguntando: mas como isso tudo se relaciona com a minha vida? Bem, a verdade é que a idade de ouro não é apenas sobre os anos que passamos, mas sim sobre a forma como vivemos esses anos. É sobre aproveitar cada momento, cada experiência e cada oportunidade para crescer e se desenvolver. É sobre encontrar o equilíbrio entre a vida física e mental, e sobre manter a energia e a disposição para enfrentar os desafios do dia a dia. E é exatamente isso que vamos explorar nesse percurso. Como alcançar esse equilíbrio e aproveitar a idade de ouro de forma plena e significativa. Estamos prontos para começar essa jornada? Agora que temos uma ideia clara de como a idade de ouro pode ser uma época de grande oportunidade para crescimento e desenvolvimento, é hora de explorar como podemos aproveitar essa fase da vida para melhorar nossa saúde e bem-estar. Uma das principais razões pelas quais as pessoas envelhecem de forma saudável é porque elas encontraram um equilíbrio entre a vida física e mental. É como se estivessem conduzindo um navio em alto mar, onde a habilidade de navegar pelas ondas da vida é crucial para evitar naufrágios. E assim como um bom navegador, devemos estar atentos às mudanças no clima e nos ajustar de acordo. Outro fator importante é a alimentação. Uma dieta equilibrada que inclua nutrientes essenciais é fundamental para manter a saúde e a energia. Mas não é apenas sobre comer frutas e vegetais. É também sobre saborear e desfrutar da comida. É como se estivéssemos reunindo amigos em torno da mesa para comer um delicioso jantar. A comida deve ser uma experiência que nos faça sentir felizes e conectados com os outros. E assim como uma boa amizade, a comida pode ser uma fonte de conforto e alegria. Agora, considerem como isso se aplica quando você enfrenta um desafio ou uma crise. Muitas vezes, as pessoas se sentem sobrecarregadas e não sabem como lidar. Mas é justo aqui que a alimentação pode ser uma fonte de força e motivação. Comer alimentos saudáveis e nutritivos pode ajudar a melhorar o humor e a energia, tornando mais fácil lidar com as adversidades. Além disso, a comida pode ser um tempo para se conectar com os outros e compartilhar experiências, o que pode ajudar a sentir-se menos sozinho e mais apoiado. Outro aspecto importante é a prática de exercícios físicos. É como se estivéssemos cultivando um jardim, onde a semente de saúde e bem-estar é plantada e cuidada. A prática regular de exercícios pode ajudar a melhorar a circulação sanguínea, fortalecer os músculos e a mente e até mesmo reduzir o estresse e a ansiedade. E, assim como um jardim bem cuidado, a saúde e o bem-estar podem florescer e se tornar uma fonte de orgulho e felicidade. E, finalmente, não podemos esquecer da importância da mente e do espírito. É como se estivéssemos construindo um castelo de cartas, onde a força e a estabilidade são fundamentais para evitar que o castelo caia. A prática de meditação, a leitura de livros e a busca por conhecimento podem ajudar a melhorar a concentração, a memória e a capacidade de lidar com as adversidades. Além disso,
A conexão com a natureza e a busca por significado e propósito podem ajudar a sentir-se mais conectado com o mundo ao seu redor e a encontrar um sentido maior na vida. Agora que temos uma compreensão mais profunda da importância de uma abordagem holística para a saúde e o bem-estar, é hora de explorar como as práticas de cuidado pessoal podem contribuir para uma vida mais saudável e equilibrada. O cuidado pessoal é como uma jardineira cuidando de seus flores. É preciso regar, adubar e proteger para que eles cresçam saudáveis e fortes. Da mesma forma, o cuidado pessoal é um processo contínuo que requer atenção e compromisso para manter a saúde e o bem-estar em equilíbrio. Um aspecto crucial do cuidado pessoal é a limpeza e a higiene. É como se estivéssemos limpando um prato de louça. É preciso remover as impurezas e os resíduos para que ele fique limpo e brilhante. Da mesma forma, a limpeza e a higiene pessoais são fundamentais para manter a saúde e evitar a propagação de doenças. É importante lembrar que a limpeza e a higiene não são apenas questões de higiene, mas também de prevenção de doenças e manutenção da autoestima. Outro aspecto importante do cuidado pessoal é a automanutenção. É como se estivéssemos fazendo uma revisão em um carro. É preciso verificar os componentes e realizar ajustes para garantir que o veículo esteja em boas condições. Da mesma forma, a automanutenção é essencial para manter o corpo e a mente em equilíbrio e prontos para enfrentar os desafios da vida. É importante lembrar que a automanutenção não é apenas questão de saúde, mas também de bem-estar e autoconfiança. Agora, considerem como isso se aplica quando você enfrenta um desafio ou uma crise. Muitas vezes, as pessoas se sentem sobrecarregadas e não sabem como lidar. Mas é justo aqui que a automanutenção pode ser uma ferramenta valiosa. Ao manter o corpo e a mente em equilíbrio, você pode enfrentar os desafios da vida com mais confiança e calma. É como se estivesse conduzindo um barco em alto mar. É preciso manter a calma e a concentração para evitar naufrágios. Outra importante aplicação do cuidado pessoal é a gestão do estresse. É como se estivéssemos lidando com um incêndio. É preciso agir rapidamente e de forma eficaz para evitar danos maiores. Da mesma forma, a gestão do estresse é fundamental para manter a saúde e o bem-estar em equilíbrio. É importante lembrar que o estresse é um fator de risco para doenças e problemas de saúde, e que a gestão do estresse pode ser uma ferramenta valiosa para manter a autoestima e a confiança. Por fim, é importante lembrar que o cuidado pessoal é um processo contínuo que requer atenção e compromisso. É como se estivéssemos cultivando um jardim. É preciso regar, adubar e proteger para que as plantas cresçam saudáveis e fortes. Da mesma forma, o cuidado pessoal é um processo que requer manutenção contínua para manter a saúde e o bem-estar em equilíbrio. Agora, vamos explorar como a Idade de Ouro pode ser uma época de grande oportunidade para o crescimento e o desenvolvimento intelectual. É como se estivéssemos construindo uma grande biblioteca, onde cada livro representa uma nova ideia, uma nova perspectiva e uma nova experiência. Com a idade, vemos o mundo de uma forma diferente, e isso pode nos levar a novas descobertas e insights. Considerem como isso se aplica quando você enfrenta um desafio ou uma crise. Muitas vezes, as pessoas se sentem sobrecarregadas e não sabem como lidar. Mas é justo aqui que a experiência e a sabedoria podem ser uma fonte de força e motivação. Com a idade, você tem uma perspectiva mais ampla e uma compreensão mais profunda da vida, o que pode ajudá-lo a lidar com as situações mais difíceis de uma forma mais eficaz. Outro aspecto importante é a capacidade de aprender e se adaptar. É como se estivéssemos navegando por um mar cheio de obstáculos, mas com a experiência e a sabedoria, podemos manter o curso e chegar ao nosso destino. Com a idade, você tem a oportunidade de aprender com os erros e as experiências passadas, o que pode ajudá-lo a se tornar mais resiliente e adaptável. Além disso, a Idade de Ouro pode ser uma época de grande criatividade e inovação. É como se estivéssemos pintando um quadro, onde cada pincelada representa uma nova ideia e uma nova perspectiva. Com a idade, você tem a oportunidade de explorar novas ideias e criar algo novo e original. Isso pode ser uma fonte de grande satisfação e realização. Outra importante aplicação da Idade de Ouro é a capacidade de se conectar com as gerações mais jovens. É como se estivéssemos compartilhando uma história de família, onde cada geração tem sua própria experiência e perspectiva. Com a idade, você tem a oportunidade de compartilhar sua sabedoria e experiência com as gerações mais jovens, o que pode ajudá-las a aprender e crescer. Consequentemente, a Idade de Ouro pode ser uma época de grande oportunidade para o crescimento e o desenvolvimento intelectual, emocional e social. É uma época de grande criatividade e inovação, e uma época de grande conexão com as gerações mais jovens.
Com a idade, você tem a oportunidade de aprender, se adaptar, criar e se conectar com o mundo ao seu redor de uma forma mais profunda e significativa. Enquanto refletimos sobre a jornada até aqui, podemos começar a ver como as diferentes dimensões da vida se entrelaçam para formar um patamar mais sólido. A ideia de que a Idade de Ouro pode ser uma época de grande oportunidade para o crescimento e o desenvolvimento intelectual, emocional e social começa a tomar forma como uma tapeçaria rica e complexa. Cada fio, cada teia, cada entrelaçamento contribui para a formação de um padrão mais amplo e mais profundo. À medida que avançamos, podemos notar como a experiência e a sabedoria se tornam fundamentais para a construção de um futuro mais iluminado. A capacidade de aprender e se adaptar se torna uma ferramenta valiosa para navegar as ondas da vida, e a criatividade e a inovação começam a florescer como uma flor que se abre ao sol. A conexão com as gerações mais jovens se torna um elo importante para a transmissão da experiência e da sabedoria, e a reflexão sobre a própria vida se torna um processo contínuo de autoconhecimento e crescimento. Agora, podemos começar a ver como a ideia de que a Idade de Ouro é uma época de grande oportunidade não é apenas uma declaração, mas sim uma realidade que se manifesta em cada aspecto da vida. É uma realidade que se torna mais clara à medida que avançamos e que se torna mais acessível à medida que nos aproximamos da conclusão. É uma realidade que nos leva a refletir sobre a própria vida e a questionar como podemos aproveitar ao máximo a Idade de Ouro. Refletindo sobre esta jornada até aqui, podemos começar a ver como a vida é um labirinto complexo, com muitas saídas e muitas entradas. Mas, à medida que avançamos, podemos notar que a chave para encontrar a saída está dentro de nós mesmos. A chave está na capacidade de aprender, de se adaptar, de criar e de se conectar com o mundo ao nosso redor. A chave está na capacidade de refletir sobre a própria vida e de questionar como podemos aproveitar ao máximo a Idade de Ouro. À medida que nos aproximamos da conclusão, podemos começar a ver como a Idade de Ouro não é apenas uma época de grande oportunidade, mas sim uma realidade que se manifesta em cada aspecto da vida. É uma realidade que nos leva a refletir sobre a própria vida e a questionar como podemos aproveitar ao máximo a Idade de Ouro. É uma realidade que nos leva a encontrar a saída do labirinto e a encontrar a liberdade que sempre desejamos. A jornada até aqui nos leva a uma compreensão profunda da Idade de Ouro, como uma época de grande oportunidade para o crescimento e o desenvolvimento intelectual, emocional e social. À medida que avançamos, podemos notar que a experiência e a sabedoria se tornam fundamentais para a construção de um futuro mais iluminado. A capacidade de aprender e se adaptar se torna uma ferramenta valiosa para navegar as ondas da vida, e a criatividade e a inovação começam a florescer como uma flor que se abre ao sol. A conexão com as gerações mais jovens se torna um elo importante para a transmissão da experiência e da sabedoria, e a reflexão sobre a própria vida se torna um processo contínuo de autoconhecimento e crescimento. A Idade de Ouro não é apenas uma época de grande oportunidade, mas sim uma realidade que se manifesta em cada aspecto da vida. É uma realidade que nos leva a refletir sobre a própria vida e a questionar como podemos aproveitar ao máximo a Idade de Ouro. Agora podemos começar a ver como a vida é um labirinto complexo, com muitas saídas e muitas entradas. Mas à medida que avançamos, podemos notar que a chave para encontrar a saída está dentro de nós mesmos. A chave está na capacidade de aprender, de se adaptar, de criar e de se conectar com o mundo ao nosso redor. A chave está na capacidade de refletir sobre a própria vida e de questionar como podemos aproveitar ao máximo a Idade de Ouro. A verdadeira prática começa agora. A Idade de Ouro é uma oportunidade para criar um novo ciclo de vida, um ciclo que é marcado pela sabedoria, pela criatividade e pela conexão com as gerações mais jovens. É uma oportunidade para refletir sobre a própria vida e para questionar como podemos aproveitar ao máximo a Idade de Ouro. É uma oportunidade para encontrar a saída do labirinto e para encontrar a liberdade que sempre desejamos. A Idade de Ouro é uma época de grande oportunidade, mas também é uma época de grande responsabilidade. É uma época em que devemos aproveitar ao máximo as oportunidades que se apresentam e que devemos ser responsáveis por criar um futuro mais iluminado. É uma época em que devemos aprender a se adaptar e a criar, e que devemos se conectar com o mundo ao nosso redor de uma forma mais profunda e significativa. Agora, podemos começar a ver como a Idade de Ouro é uma parte importante da jornada da vida.
É uma parte que nos leva a refletir sobre a própria vida e que nos leva a questionar como podemos aproveitar ao máximo a idade de ouro. É uma parte que nos leva a criar um novo ciclo de vida. Um ciclo que é marcado pela sabedoria,